aqui, até me atrapalho, porque toda vez é no dedinho. A Elise hoje botou o mouse para mim, aí eu fico atrapalhada. Então, vamos começar? Vamos começar. Divino Mestre Jesus, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos, começando a semana com os estudos do Teu Evangelho, na nossa coletânea de preces, Pai, onde Tu nos deixaste um legado, ensinando-nos a orar por todos, Pai. Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa também os que não puderem estar conosco no dia de hoje, que sabemos que em pensamento eles estão. Agradecidos por essa oportunidade, dessa tecnologia, Pai, que nos aproxima, que nos deixa olhar um ao outro, repassar os nossos sentimentos, aproximar os nossos corações. Te pedimos, Pai, que nos intua, que nos ajude a compreender os Teus ensinamentos e colocá-los no nosso dia a dia em prática, Pai. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, vamos lá. Estamos aí no item 4, né? Prece pelos que já não estão na Terra, no subitem prece por um suicida, certo? Certo. Todo mundo aí está no item certo aí, o item 71, né? Isso. Então vamos lá. Prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno quando o julgue oportuno. Beleza? Legal, gente? A gente sabe que é a ação dos espíritos superiores, que muitas vezes vem a auxiliar, né, no desencarne daqueles que se fizeram dignos por merecer uma equipe espiritual que realiza o desencarne das pessoas, né? Uhum. E lembram naquele caso do Fábio, do livro No Mundo Maior, a equipe espiritual deu uma acelerada no desencarne dele, né? Para poupar a família da esquizofrenia, do sofrimento da esquizofrenia pela qual ele passava, né? Então, quando é oportuno, é o lado de lá, e os espíritos superiores é que agem em nome de Deus, né? Então, vamos lá. E o próprio homem não tem esse direito de dispor da sua vida. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores de acordo com as circunstâncias. Então, vejam aí, né? Então, o homem infringe esse direito, né? Ele, não tendo esse direito, ele infringe essa regra. Ora, mas as circunstâncias podem abrandar a justiça, pode abrandar o rigor da justiça, né? Reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. Mas há, naturalmente, alguma severidade de caráter educativo para aquele que
se suicidou, né? O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. E a gente sabe, né? Que implicará dificuldades ainda mais severas das quais ele quis fugir, abandonando a própria vida. E ele pede para que nós leiamos o capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, item 14. O que fala esse item 14 das bem-aventuranças originárias das aflições, que surgem das aflições? É que a calma e a resignação são frutos da maneira pela qual a gente considera, da maneira pela qual a gente observa a vida terrena, né? E a confiança no futuro traz a serenidade, que nos preserva de quaisquer transtornos mentais, que nos preserva do suicídio. Ora, então o que ele está falando? Que a calma, que a resignação, que a serenidade são frutos do estudo. Sim? Porque dependem da maneira pela qual a pessoa considera a vida terrena. Certo? E essa forma de sentir a vida com calma, com resignação, com serenidade, que é oriunda do estudo relativo à vida futura, nos preserva de transtornos mentais e até do próprio suicídio. Então, agora de maneira contrária, a loucura é fruto de uma comoção, de um abalo, de algo emotivo, de uma dificuldade produzida, essa dificuldade que o homem não teve coragem de suportar. E ele não teve coragem de suportar porque a forma como ele observa a vida é uma forma sem conhecimento, é uma forma incipiente. Portanto, o Espiritismo, que nos faz encarar, né, a vida a vida terrena do ponto de vista da vida futura, ele nos leva a não sentir as decepções e as dificuldades da vida com muito significado. Pelo contrário, ele nos auxilia a observar as decepções e as dificuldades com uma indiferença, sem tanto sofrer, e até com uma alegria. Quer dizer, nós estamos passando por dificuldades tais, mas o Espiritismo nos faz observar a vida de uma forma tal que nos coloca acima dos acontecimentos que nos abalaria. Portanto, nós temos preservada a nossa razão e sem o Espiritismo estaríamos perturbados. Beleza? Isso é o que fala o item Bem-aventurados os aflitos, o item 14. Né? Então, ele está dizendo o quê? A gente está fazendo a prece pelo suicida. A pessoa se suicidou porque ele não tem um conhecimento muito profundo a respeito da vida, a ponto de adquirir uma calma, uma serenidade, né? Uma confiança no futuro que o Espiritismo poderia dar. Beleza? Passaria pelas dificuldades da vida, preservando a razão, quase não sentindo sofrimento, e com um conhecimento mais profundo até se alegraria pelas dores pelas quais passa e, logicamente, não ia se suicidar. Então, a solução para o suicídio, a solução para os transtornos psicológicos muito significativos, o estudo, o conhecimento profundo. Beleza? Então, vamos lá, prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também a
que a tua misericórdia é infinita. Então, vejam aí, né? Vai ter algum rigor? Vai. A situação fica um pouco pior do que a que estava em vida? Fica, né? Mas isso não vai durar muito tempo, e a misericórdia de Deus, ela é infinita. E as circunstâncias podem abrandar o rigor, né? Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de fulano de tal, e a gente pronuncia, então, o nome da pessoa, né, conhecida nossa que se suicidou. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando. Então, ele está na dificuldade. E a prece alivia? A prece alivia. Que a pessoa se suicidou há pouco tempo, né? Há alguns meses, talvez ainda esteja preso ao próprio corpo. Sim? Talvez ainda esteja próprio corpo. Mas a prece alivia. E o auxílio da espiritualidade superior, em comiseração, também abranda a amargura. Então, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas, se suicidou porque não teve a coragem de aguardar o fim das provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção. E muitas vezes esses espíritos protetores bons estão até nos cemitérios, certo? Auxiliando aquela pessoa. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Então, ele tem que sentir o pesar da falta cometida, né? Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas porque haja de passar a fim de reparar a falta. Então, no futuro, vai se livrar das mesmas provas pelas quais o levou ao suicídio? Não. Só o que vai levá-lo a não viver mais as provas é efetivamente vivendo-as, superá-las, certo? Quando ele tiver resistência, quando ele passar muito bem por aquelas dificuldades, aí não precisa mais ser testado de novo. Então, ele vai viver de novo as provas? Vai viver. Vai viver, aí a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. Então, já está pensando no futuro aquele que está orando por aquele que se suicidou, porque ele sabe que ele tem que passar pelas mesmas provas. E ele pede auxílio aos superiores que lhe dê, né, pesar para ele iniciar, sabendo que errou, se arrepender, depois resignação durante a suportação das provas e o afastamento dos espíritos maus que podem fazê-lo perder o fruto das provas. A ti, agora ele se dirige à pessoa, né, que se suicidou. Antes está se dirigindo a Deus, aos espíritos bons e agora a ele, o último parágrafo. Cuja desgraça motiva as nossas preces. Que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele, está esse futuro melhor, está nas tuas mãos, não está na mão de ninguém. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só conserva fechado o futuro, né, aos corações endurecidos. Beleza? Beleza. Então, lembra, nós estamos vendo aí preces pelos que já não estão na Terra. Começamos por a prece dirigida àqueles que acabam de morrer, depois por aqueles a quem temos afeição, não é isso?
Sim. Depois fizemos pelos espíritos sofredores. Depois fizemos pelos nossos inimigos que faleceram, pelos criminosos, certo? E Sim. agora pelos suicidas, né? Então tem uma certa gradação. Agora, pelos espíritos arrependidos. Todo mundo desencarnado. Ninguém está na Terra todos esses itens que estamos lendo aqui, certo? Sim. Então vamos lá. Pelos arrependidos. Seria injusto incluir na categoria dos espíritos maus quais? Os sofredores e os arrependidos que pedem preces. Beleza? Então, olha bem a distinção que o livro faz aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nós próprios não fazemos. Quem está em sofrimento não é mal. Quem está arrependido não é mal. Ele considerou em outra categoria, beleza? Lembra do livro No Mundo Maior? No Centro Espírita. Quem entram dos espíritos que nos acompanham? Os sofredores, os arrependidos. Arrependidos. Né? Agora, aqueles revoltados, né? Os endurecidos, eles não entram na casa espírita. Lembram? Tem uma seleção. Eles só trabalham por aqueles que podem realmente melhorar. Né? Então, vamos lá. Podem ter sido maus, esses sofredores arrependidos. Foram, porém já não são, desde que reconhecem suas faltas e as lamentam. Então, só pelo fato de reconhecer os próprios erros e lamentar as próprias falhas, o espírito, nós já não somos considerados maus, mas sofredores e arrependidos. Né? São apenas infelizes. É a boa parte, né? A maioria. Alguns já começam até a gozar de relativa felicidade, né? Então, já tendo reconhecido as suas faltas, lamentando os seus erros, o estado emotivo já é melhor, né? Do que como mal num coração endurecido. Prece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador encarnado ou do pecador desencarnado. O arrependimento sincero. Aqui está um espírito que se comprazia no passado, no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, recebê-lo como filho pródigo e lhe perdoar. Então, as portas nunca estão fechadas ao arrependido, ao que reconhece suas faltas, ao que lamenta os seus erros. Porém, aos endurecidos, não arrependidos, as portas estão fechadas, certo? Espíritos bons, cuja voz ele desprezou no passado, né? Desprezou. De agora em diante, ele vos deseja ouvir. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Né? Então, o que acontece? Você se arrependeu, saiu de uma região inferior, mas entrou numa colônia espiritual na própria região em que você estava. Você só saiu do lado de fora para dentro de uma colônia espiritual, mas ainda é na zona inferior. Aí, beleza, olha a prece aqui que ele pede. Permite-lhe que ele entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor. Aí ele vai observar a oração de um druso, aí vê que o druso fica luminoso. Ou o insônio é levado para uma colônia ainda superior. Aí imagina, uma pessoa sai de um lugar desse, de uma região abismal, para observar a colônia Nosso Lar. Já imaginaram?
ou fazer uma visita. Olha, você vai passar um fim de semana. Vai passar um fim de semana numa colônia mais alta. Para que isso? Né? Para que ele, vendo a felicidade de espíritos superiores, as características da alma, a beleza do lugar, ele persista no desejo no desejo de purificar-se, para ir um dia para essas colônias espirituais superiores. Deu para entender o que está sendo pedido aqui na prece? Então, pode acontecer. Né? Ó, vou te dar uma amostra só, né? Vou te levar para você passar algumas horas numa colônia muito alta. Aí deixa a gente com água na boca, né? Exatamente. Essa é a intenção. Deixar com água na boca. Para levar a pessoa a persistir, né, na sua purificação. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir. Desligou o teu áudio, João. Então vejo. Oi. Então vejam aí, ó. A pessoa, ela tem boa resolução? Tem. Mas ela precisa de força para persistir nessa boa resolução. Porque ela também tem maus instintos, né? Que atraem os espíritos também inferiores. E ela precisa resistir a isso. E esses maus instintos, naturalmente, lhe dão um prazer fugaz, mas ela precisa ter resistência a esses prazeres fugazes. Deu para entender isso? Joana de Ângeles vai dizer assim, quando o homem, e a mulher, naturalmente, né? Ele começa a caminhar no bem, começa a melhorar moralmente. Então, o que acontece? Você acha que as provas vão diminuir? Não, as provas não vão diminuir. Em alguns momentos, elas podem ficar até mais acirradas. Por quê? Desenvolvendo-se moralmente, estando numa casa espírita, estudando muito e trabalhando no bem, o homem também acaba desenvolvendo a sua mediunidade e melhora o vínculo com a espiritualidade superior. Ora, então, o que fazem os inimigos desencarnados? Os espíritos inferiores? Eles redobram a vigilância em torno dos nossos passos, porque eles temem perder-nos como companheiro dos antigos erros pelos quais praticamos. Aí o homem vive uma luta mais forte dentro dele mesmo, entre as boas resoluções, em seguir as boas resoluções e resistir aos seus maus instintos. Deu para entender? Beleza? Então vamos lá. Mas nós estamos orando pelos espíritos arrependidos. Há um espírito fulano de tal. Nós te felicitamos pela tua mudança, né? Então damos felicidade pela mudança. E agradecemos aos espíritos bons que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias como é doce o prazer de fazer o bem. Também te sentias pequeno demais para esperar consegui-lo. Então, a pessoa não tinha uma autoestima, né, muito elevada, ela se sentia muito pequeno pelos erros praticados e não esperava iniciar algum grau de felicidade oriundo do caminhar no bem, de dar os primeiros passos na direção da prática do bem. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz, a luz nova brilhou aos teus olhos, né? Então, o primeiro passo foi mais difícil, mas dado o primeiro passo, a coisa se transformou. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias. E a esperança entrou no teu coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam, beleza? Então, alguém que esteja revoltado, endurecido,
é alguém que não está buscando a Deus, certo? Mas quem está arrependido e busca dar os primeiros passos já tem transformado o seu caminho, já tem transformada, digamos assim, a ambientação em torno de si mesmo. Para entrares de novo e completamente na sua graça, então vejam aí, uma coisa melhorou, né? Começas a sentir uma felicidade que desconhecia, tens algum grau de esperança, mas isso não é entrar na graça, né? Isso não é já gozar de um grau maior de felicidade. E ele fala de entrar completamente, nova e completamente. Esforça-te daqui por diante, não só para não praticares o mal. Quer dizer, ele tem que fazer algum esforço, nós temos que fazer algum esforço para não praticarmos o mal, mas ainda temos a vontade, certo? E temos que nos esforçar para não fazer, é o que está escrito. Como, sobretudo, para reparares o mal que fizeste, né? Sobretudo para consertar, fazendo bem, naturalmente, né? Terás, então, satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará, é a reparação do mal feito, apagará uma das faltas passadas. Beleza? Então, está numa condição em que tem que resistir os maus pendores e tem também que praticar o bem, apagando as faltas. Beleza? Isso é a oração para o espírito arrependido. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os espíritos bem-aventurados. Beleza? Legal, gente? Beleza, João. Então, Muito isso bom. foi a prece pelos espíritos arrependidos, certo? Certo. Agora vamos, então, descer ainda um pouco mais. Ele está fazendo, né, um assunto gradativo em relação às orações feitas pelos espíritos que não estão na Terra. Uhum. Legal? Legal. Então, vamos lá. Ó, pelos espíritos endurecidos. E aí, vocês conhecem algum espírito endurecido? Tem do mundo maior, né? Tem, tem no livro do André Luiz e tem no nosso dia a dia também. Tem uns bem endurecidos. Exatamente, né? É. Então, vamos lá. Prefácio. Os espíritos maus são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento. Então, não estão arrependidos. Como não são arrependidos, esses são maus. Percebe a classificação do livro? Então, se alguém perguntar para você, quem são os espíritos maus? Os espíritos maus são os que não estão arrependidos dos erros praticados. Os que já estão arrependidos, eles são sofredores, são entristecidos, mas não são mais considerados maus. Então, ó, os que não estão arrependidos, que se comprazem no mal e não sentem nenhum pesar por isso, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. Então, está dando as características do espírito mau, dos espíritos maus, considerados maus. Quais? Não está arrependido, se compraz em fazer o mal, tem prazer em fazer o mal, não sente pesar, né? Aí vem algum espírito, faz uma reprimenda, é insensível à reprimenda, né? Não quer saber de prece.
e blasfema do nome de Deus. Então, essas características apontam qual é o espírito mau. E a gente vai orar por esses. São endurecidos, certo? São almas endurecidas que, após a morte, elas se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles uma influência funesta qualquer, né? Então, vejam, uma coisa são as tentativas de nos influenciar negativamente. Em alguns, essas tentativas redundam efetivamente numa obsessão que tem diversos graus, mas pode não ser uma obsessão, pode ser só uma influência intermitente, leve, né? Tipo de uma obsessão simples, certo? Que não tem prejuízo nenhum. Ou mais leve que a obsessão simples é sofrer um engano ou outro, né? Ninguém está obsediado por ser enganado por esses espíritos endurecidos. Beleza? Uma coisa é o que ele tenta fazer, outra coisa são as consequências. E isso tem a ver com a nossa capacidade receptiva de receber essa obsessão. Por quê? As tentativas podem redundar-se infrutíferas ou ter efeitos mínimos, né? Aí ele pede para que leiamos o capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 6, e o capítulo 12, amar os inimigos, itens 5 e 6. Bom, o que fala esses capítulos aí? O bem-aventurados os misericordiosos, o item 6, vai dizer que no perdão, na prática do bem, não existe só um efeito moral, existe também um efeito material. É uma questão fluídica, né? Portanto, de efeitos físicos. Perdoar, há uma mudança dos fluidos no perdão e na prática do bem. Continua esse item dizendo assim: a morte não nos livra dos nossos inimigos, né? E esses espíritos muitas vezes nos perseguem com ódio e com rancor. Estando eles desencarnados, mais facilmente podem nos atormentar, ferindo-nos nos nossos interesses, causando em nós aflições. Então, veja, nós estamos tanto aflitos, está sintonizado com algum espírito, né, que não te quer bem. Pela aflição pela qual nós passamos, é uma sintonia, mas isso é uma espécie de prova que há de redundar no nosso progresso. O que continua dizendo, porque diz assim, ó, é permitida essa influência para que o homem se corrija do mal, para que ele adquira algum grau maior de indulgência, de caridade e de perdão. Então, a obsessão é permitida com essa finalidade, para que nós sejamos mais tolerantes uns com os outros, para que nós nos corrijamos das más tendências, para que nós tenhamos efetivamente um sentimento maior de caridade e de perdão. A obsessão tem essa finalidade. Muita gente não sabia, né? Então, devemos reparar quanto antes, né, digamos assim, os nossos atos nessas relações sociais com essas pessoas que não nos querem bem. Perdoando, a gente elimina a causa da animosidade, quer dizer, do atrito, né, da influência negativa. E podemos, ao longo de um prazo, fazer desses inimigos um amigo. E aquele que perdoou não sofre nenhuma vingança. Por isso que o item vai dizer que há uma mudança não só de efeito moral, mas de efeito físico, porque é uma questão fluídica, né? Então, há essa recomendação que devemos nos reconciliar com os nossos adversários é para, digamos assim, botar um fim a essas intrigas, que muitas vezes vêm de prazos muito longos de vida passada, mas, se nós nos reconciliarmos com eles, fica apaziguada com relação ao futuro essas discórdias. Beleza? E lembra, nós estamos lendo
a prece para os espíritos endurecidos, que muitas vezes querem o nosso mal, nos obsidiar ou causar uma influência funesta. É bom que haja obsessão, visa a nossa correção, visa que aumentemos o grau de tolerância, caridade e perdão, né? E se nós realmente mudarmos o nosso proceder, os nossos sentimentos, digamos assim, haverá até um efeito físico em torno de nós. Os fluidos terão outra natureza. E o que diz o item 5 e 6 do capítulo 12, Amai os inimigos? Vai dizer o seguinte, que nós temos um motivo, nós que estudamos, um motivo maior para termos indulgência para com aquelas pessoas que nos ferem, que não nos tratam adequadamente. Qual? Primeiro, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Aquela pessoa que está nos ferindo, ela também progredirá. E essa ideia nos leva mais facilmente a sermos indulgentes para com as faltas dessa pessoa. Segundo, diz o item 5, porque se ela morresse, essa pessoa ela continua no outro lado com inimizade em relação a nós. E mesmo que ela saia do nosso lado, não morra, mas saia do nosso lado, vai para outro cômodo da casa, vai para outro local no departamento de trabalho, se afastam tanto de nós, a inimizade permanece, porque é uma questão de fluidos que, digamos, tem uma velocidade superior à da luz para manter um contato conosco, né? Portanto, o Espiritismo dá uma razão e uma utilidade para nós dos conceitos de amor aos inimigos e de perdão. Quando nós, pelo bom procedimento, né, e pelas boas palavras, ditas com uma boa entonação, a gente retira a represália daquela pessoa. Quer dizer, ela já vem com um sentimento ruim, mas quando ela observa o meu proceder, quando ela observa o tom de voz, retirou aquelas ideias, retirou a represália. E assim, ao longo do tempo, de pessoas não tão gratas a nós, nós podemos torná-las gratas. Dos inimigos, podemos fazer amigos, né? E se isso não acontece? Essas pessoas são instrumentos de nossa corrigenda, para nós que ainda não as perdoamos, beleza? E o item 6 vai dizer o seguinte, que os inimigos desencarnados são eles que provocam as influências negativas, as obsessões, que são provas que visam o nosso adiantamento. Portanto, essas influências dos espíritos inferiores, nós devemos aceitá-las com resignação, né? E devemos ter benevolência não só para essas pessoas que se atritam conosco no dia a dia da vida, mas também para com esses espíritos que nos obsidiam, né? Como que fazíamos no passado? Observa a civilização passada. Nossa, mas esses deuses infernais, eles estão realmente querendo o nosso mal. Então vamos aplacar, vamos diminuir a ira desses deuses infernais que não eram senão espíritos maus. Como que a gente vai aplacar a ira? Eles estão irados, esses espíritos conosco. Vamos aplacar a ira deles, torná-los mais mansinhos. Como? Vou fazer alguns sacrifícios. Né? Vou matar alguém para deixar esse espírito mansinho, esses deuses infernais. Vamos deixá-los mansinhos com sacrifício, matando uma pessoa, né? Mas agora o Espiritismo nos mostra que esses deuses infernais, que depois foram transformados em demônios, não são senão almas dos homens. Aí acrescenta o Espiritismo, não só isso, né? Identificando quem são esses deuses infernais, esses demônios. São almas humanas. E acrescenta, o sacrifício não é da vida de alguém, né? O que a gente tem que sacrificar? A gente tem que sacrificar o nosso ódio. A gente tem que sacrificar o nosso rancor.
Isso é a forma de aplacar, né? Nós temos que ser caridosos. Essa é a única forma de aplacar o ódio que esses espíritos têm por nós. E ainda acrescenta, não só diminui o ódio deles com relação a nós, a raiva, o rancor, seja o grau que for, de um sentimento negativo, mas também nós podemos, sacrificando os nossos ressentimentos, reconduzi-los ao bem. Então, há duplo benefício para nós próprios e para eles, que são reconduzidos ao bem pelo aplacar do ódio, pelo aplacar da ira, da nossa raiva, do nosso rancor, né? E não sacrificando outras pessoas. Assim, o amor aos inimigos é um conceito de uma fraternidade, de uma solidariedade que são de natureza universais, porque passa desse mundo para o outro. Beleza? Então, vê que a gente está orando pelo espírito endurecido, mas que acaba tendo benefício para nós próprios, sim? Sim. Porque eles nos influenciam. Pode ter uma influência ou pode chegar a alguma obsessão. Então, vamos lá. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas. Então, lembra, o arrependido não é mau. Quem é o mal? É o não arrependido, o que se compraz no erro, o que não tem pesar dos equívocos que pratica. Eles são insensíveis aos conselhos morais. Eles repelem a prece e blasfemam de Deus. Esse é mau. Agora, o parágrafo seguinte vem separar em dois tipos os espíritos maus. Entre os espíritos perversos, tem duas categorias bem diferentes, bem distintas. Primeiro, qual? A dos que são realmente maus, francamente maus, e dos que são hipócritas. Né? Se ele fez distinção, ele naturalmente vai explicar como diferenciar alguém que é francamente mau de alguém que é hipócrita. Então, vamos lá. Os primeiros, quais os primeiros? Os maus. Os francamente maus. Os primeiros, esses são reconduzidos ao bem muito mais facilmente do que os segundos. Deu para ver a coisa? Então, ele classificou, o livro classificou aqui os hipócritas como os piores de todos. Certo? Piores que os francamente maus. Comparando a recondução ao bem dos que são francamente maus e dos hipócritas, é muito mais fácil converter alguém que seja francamente mau do que alguém que seja hipócrita. Deu para ver aí a diferença? Uhum. Então, vamos lá. Então, quer dizer, se alguém está cercado de espíritos hipócritas, de pessoas hipócritas, ele tem uma tarefa mais significativa. Tem uma tarefa mais difícil do que estando ao lado de pessoas que realmente são más. Né? Na maioria das vezes, são de naturezas brutas. Na maioria das vezes, são de naturezas grosseiras. Né? São espíritos brutos, são espíritos grosseiros. Na maioria das vezes. Né? Existem alguns que são mais sensíveis, mas que permanecem um tanto revoltados, não arrependidos. Né? Como se nota entre os homens, pois fazem o mal mais por instinto, do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Então vejam aí, né? Não é alguém, esses francamente maus, não foi alguém que calculou a maldade. Foi alguém que ele é da natureza dele ser maldoso. Então, numa situação ou noutra, instintivamente ele vai fazer o mal. Não por cálculo, mas porque ele é daquele nível ali. Mais frequentemente bruto, mais frequentemente um tanto grosseiro. Deu para entender aí, gente? Né? Sim. É como tem no livro Paulo Estevão lá. Né?
Lembro lá do primeiro capítulo, quando a cidade de Corinto está invadida pela corte punitiva romana, que veio porque houve mortes de romanos numa rebelião de escravos, aí veio a corte punitiva. A cidade está vazia, só tem romano pela rua, soldados. E eles estão se divertindo, bebendo de dia, caminhando na cidade, como quem faz uma excursão. Vou sair de Roma e vou para Corinto. Essa cidade é legal, tal, se divertindo. Né? E quando encontram alguém na rua, que não é romano, eles naturalmente maltratam a pessoa. Mas eles se comprazem, né? Se comprazem naquela. Se comprazem, mas não houve assim um cálculo prévio, sabe? A circunstância apareceu e como eles são maus, eu vou tratar mal essas pessoas, eu vou tratá-las com zombaria, eu vou, digamos assim, tratá-la mal para divertir os outros, para alegrar os outros, né? Então, é o mal mais por instinto, não é calculado. O calculado é pior. Né? Mas há entre eles, lembra aqui que no livro fala daquele caso de alguém que invade uma casa porque ele quer roubar, e aí no roubo ele acaba por matar alguém. Ele planejou isso? Não. Mas alguém que, digamos assim, houve um determinado atrito e marca um duelo, e as ocultas calcula e planeja um crime, né, para se vingar de alguém, esse caso é muito pior que o primeiro. Né? Então, percebe assim o seguinte, alguma pessoa com instrução, é um médico, é alguma pessoa que tem um curso superior, aí ele também frequenta alguma instituição religiosa, e ele calcula um crime, é pior que um assaltante. É mais grave que um assaltante, porque o assaltante, às vezes, é de natureza bruta, grosseira, e o outro não, era mais refinado. Então, vamos lá. E não procuram ser melhores que são. Então, são como são. Não são hipócritas. Né? Mas há entre eles um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança. Né? Você quer fazer algo desabrochar nele, nessa pessoa, que é francamente mal. Você vai fazer de um dia para o outro? Não. Não, porque a perseverança demanda tempo, né? Tempo, É um substantivo que naturalmente demanda tempo. Então, né? Por meio da perseverança, da firmeza. Então, firmeza também demanda tempo. Aliada à benevolência, quer dizer, tem que ser uma benevolência por um prazo significativo, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Durante o trabalho mediúnico, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, é sinal de uma voz íntima da consciência que lhes diz que eles são indignos de fazê-lo, né? De pronunciar esse nome. Beleza? Então, vejam aí. Numa reunião mediúnica, pede para um espírito falar em nome de Deus. Às vezes, ele não consegue, né? Ele não fala. E isso já, digamos assim, isso já denota uma certa capacidade de mudança, né? Já é algo que está ali desabrochando, porque ele se sente indigno de pronunciar o nome de Deus. Nome de Deus. Neste ponto aí, neste ponto estão prestes a converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta encontrar o ponto vulnerável do seu coração. Aí lembra do livro, qual que é aquele livro? Libertação, né? O ponto vulnerável do coração era qual? Para aquele determinado espírito que era o chefe do magnetismo contra aquela jovem lá super obsidiada. Foi o bem
que se podia fazer aos seus parentes. Lembram? Uhum. Então, ele deixou de ser mal. Por quê? Porque foi feito benefícios ao seu filho, à sua esposa, à sua nora. Então, era o ponto vulnerável do seu coração e ele mudou radicalmente da água para o vinho e tudo podia se esperar dele. Agora ele se tornou uma pessoa boa, pelo atendimento do ponto vulnerável do seu coração. Então, falamos aí dos espíritos francamente maus, né? Em que há diversos graus, a maioria são de natureza grosseira, bruta, fazem o mal mais por instinto, né? Não querem passar por melhores do que são. O trabalho com eles exige perseverança, benevolência, conselhos, prece, beleza, né? E tem que achar o ponto vulnerável do coração para que eles realmente se transformem. Agora, os espíritos hipócritas, olha lá. Quase sempre esses espíritos são muito inteligentes, mas não possuem no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Quer dizer, tem inteligência, mas o coração não tem a menor sensibilidade. Não é tocado por nada. Simulam todos os bons sentimentos. Para quê? Para captar a confiança e se sentem felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois podem governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrirem suas torpezas. Então, esses não, falam o nome de Deus. Não, Deus, o Pai de todos nós, vai falar. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos. Os hipócritas são os mais perigosos. Por quê? Porque eles agem na sombra e sem que ninguém desconfie disso. Tem apenas a aparência da fé, mas não a fé sincera. Beleza, gente? Beleza, João. Então, vão Nossa, vendo aí, né? difícil, hein? Os sofredores e arrependidos, eles não são maus, né? Eles deram o primeiro passo na boa direção, precisam ser sustentados para caminhar mais ainda e devem resistir às más tentações. Os endurecidos, eles não estão arrependidos, né? Esses são maus, os que não estão arrependidos. Insensíveis às reprimendas, blasfemam de Deus, repelem a prece. Mas dentre esses tem aqueles que são francamente maus e existem os hipócritas. Esses são os piores. Beleza? E como tem, hein, João? Os hipócritas. Que vêm assim, pro lado da gente. Nossa, é difícil, hein? Nossa, eu já tive contato com vários. Que parece assim, num primeiro momento, você tem, nossa, essa pessoa, né, é uma alma generosa e tudo. Aí começa, um atrás do outro. Chega até assusta. Tem que cuidar bem, né? Infelizmente. Não é fácil, não. Não é mesmo. Beleza, Olha, gente? Beleza, é uma coisa assim grande aqui para a gente digerir, viu? No dia de verdade. suicídio, espírito arrependido e endurecido. É uma aula que parece pequenininha, mas o conteúdo Sim, teve muito é muito amplo. Teve muito conteúdo. Digerir isso aqui não vai ser fácil, não.
só o estudo mesmo. A gente tem que estudar bastante o espiritismo, como estuda qualquer matéria, né? Vamos estudar coisas do nosso trabalho, vamos fazer uma prova do Enem. O espiritismo, que, digamos assim, é a ciência para toda a vida, não pode ser só uma leitura. A gente tem que estudar realmente com afinco mesmo. A única coisa assim que eu tenho não é uma tristeza, né? É uma coisa assim, é de não ter a minha família não ser assim espírita, foram ser bem depois, tudo. Quer dizer, posso dizer que eu sou espírita há 5 anos para cá. Então, quer dizer, isso para mim, assim, eu fico na luta, eu fico meio, sabe, eu quero ver isso, eu quero ler aquilo, eu quero. E não dá para ser assim, porque senão você não chega a lugar nenhum. Tem que ir devagar, um pedaço de cada vez e tudo. Mas aí eu fico assim, convivo com você, vejo assim o tanto que você sabe, né? O tanto que a Angelita sabe, o tanto que a Ana sabe. Aí eu fico assim, eu digo, meu Deus, ainda não sei isso. Eu tenho que aprender, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. Para mim é mais complicado, mas eu vou lá. Vou chegar lá. É mais lucro a gente estudar poucos livros com muito afinco, né? Estudar as obras de Kardec com muito afinco, estudar as obras de André Luiz com muito afinco, algumas da Joana, do que a gente sair lendo tudo, lendo tudo, olhando tudo. Não adianta. Não adianta. Não Melhor adianta. estudar poucas obras com muita dedicação do que muitas obras só lendo rapidamente. Assim. Gabi, você é privilegiada. Tá desde nova aí, ó, no estudo. Mais privilegiada do que eu. Não sei a minha idade. Hã? Eu não sei a minha idade, eu reencarnada, tenho 25, né? Mas vai saber da... Não, mas você tá, eu digo assim, né, que nessa existência você tá desde nova aqui dentro do espiritismo, né? O que eu falo é isso. Eu não já entrei já velha. Tu tá com 25, eu comecei com 55. Porque até então eu só lia romance. Mas tá bom, então... não importa a leitura também, né? A gente tem que se propor a conduta. Tem isso também, né? Temos que ter a conduta. A conduta é que impera, né? E aí, hoje nós estamos indo bem, gente. Devagarzinho nós vamos chegar lá. Bom é que começou, né? Bom é que começou. Gente, só estamos nós 3. A Ana saiu aí, né? Precisou sair. Saiu. A Ana saiu, a Rô saiu e a Dei saiu. Só estamos nós 3. Angelita e João, um dos dois faz a prece. Eu vou fazer. Faça, Angelita. Que nós possamos agora, neste instante, já com os pensamentos elevados, buscar ainda mais a sintonia com a espiritualidade superior, depois de tantos esclarecimentos que nos fazem refletir sobre nós mesmos, sobre os nossos compromissos. Mas como somos pedintes, pedimos que a espiritualidade nos auxilie e nos ajude, porque temos tantas dificuldades ainda. Parece que as raízes se afundam cada vez mais, as raízes da ignorância, do orgulho, da arrogância, daquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Mas nós os pedimos que se aproxime ainda mais de nós, mas que nós possamos enxergá-lo, possamos colocar em prática, cada um no nosso limite. Ajuda-nos, Pai, porque todos os dias, quando somos colocados nas dificuldades, quando somos colocados naquele
que nos afronta, a gente não consegue lidar com a situação. Muitas vezes achamos que somos fracassados e erramos mais uma vez, mas que nós não desistamos, que sejamos persistentes no bem, no amor, na paz com Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Iluminai a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Iluminai a todos na humanidade, todos aqueles espíritos que necessitam do teu auxílio, que um raio de luz possa tocar em cada um agora neste instante. Sejam eles onde estiverem, e que toque também em nós, porque nós necessitamos do teu auxílio todos os dias. Que hoje, neste começo, neste início de dia, nós possamos fazer a diferença no nosso dia, que nós possamos ser aquele que se comprometeu a ser melhor, que tudo aquilo que nós fizemos de errado não esteja à frente da vontade que temos de ser melhor. Ajuda-nos, Pai. Ilumina hoje, amanhã e sempre. Esteja conosco. Que assim seja. Em nome